Olá, o meu nome é Sofia e neste vídeo vou explicar-te se o narcisista pode ou não pode mudar. Parece-te bem? Então carrega aí no botão subscrever e vamos começar com isto. Ora bem, transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Até ao momento não foi encontrada uma cura para o transtorno de personalidade narcisista. Porquê? Porque o transtorno de personalidade narcisista é basicamente um sistema de autodefesa. E se retirares esse sistema de autodefesa, se retirares essa personalidade narcisista do próprio narcisista, o que é que vai sobrar lá? Nada. Ele não tem nada. Porque os narcisistas não criaram, não desenvolveram uma personalidade autêntica desde que eram crianças. Atenção. Transtorno de personalidade narcisista. O narcisista não nasce narcisista. O narcisista é criado narcisista. Ok? Desde criança. E muito provavelmente foi, e na maioria das vezes, o narcisista foi criado por pais narcisistas. Pode ter sido a mãe narcisista, pode ter sido o pai narcisista, ou pode ter sido até mesmo ambos narcisistas. E o que é que aconteceu para o narcisista se ter tornado narcisista? Ou seja, os pais narcisistas, a cada vez que a criança cometia um erro ou fazia algo de errado, ou algo que os pais não gostassem, os pais, em vez de darem educação, em vez de corrigirem a criança e ensinarem a criança como é que as coisas deveriam ser feitas, os pais criticavam a criança, humilhavam a criança, envergonhavam a criança, puniam e castigavam a criança por ter cometido aquele erro. Mas eles não ensinavam porquê, não explicavam porquê, simplesmente criticavam, castigavam, humilhavam, etc. E cada vez que essa mesma criança fazia algo de bom, os pais louvavam em demasia esse aspecto positivo da criança. Ou seja, a criança cresceu com um sentido distorcido da realidade, porque nunca teve educação. Os pais não lhe souberam dar educação. Porquê? Porque os pais também eram narcisistas. Ok? Então, a criança cresceu como narcisista porque foi isso que aprendeu, foi dessa forma que aprendeu a lidar com a realidade da pessoa. Por isso é que os narcisistas, cada vez que tu criticas o narcisista, ele entra em paranoia e ele te castiga, ele te humilha, ele te critica, ele diz que não, ele projeta os defeitos dele em ti. Porque foi isso que o narcisista aprendeu. É um mecanismo de autodefesa. Os narcisistas foram criados não de forma a desenvolverem uma personalidade autêntica, mas de uma forma de desenvolverem um mecanismo de autodefesa que os protegesse do mundo exterior em relação aos seus próprios defeitos. Estão a perceber? Por isso eles fazem aquilo que eles acham que todo o mundo vai adorar, mas quando são os seus próprios defeitos, quando alguém critica os seus próprios defeitos, o narcisista começa ali a desencadear-se uma raiva da parte do narcisista que ninguém consegue suportar. Por isso, transtorno de personalidade narcisista não tem cura. Imaginem vocês que vocês têm um trabalho, né, e o vosso patrão diz, olha, a partir de agora, imagina, tu és uma pessoa introvertida, és uma pessoa fechada, és uma pessoa acanhada, uma pessoa que fala pouco. E o teu patrão diz, olha, a partir de agora vais ter que falar muito, vais ter que ser aberta com toda a gente, sorrir para toda a gente, ser divertida com toda a gente. E tu, para poderes manter o teu trabalho e para evitar as discussões, tu vais passar a ser assim aberta, divertida, etc, etc. Agora imagina, cada vez que tu te calares e voltares ao teu estado normal, à tua personalidade normal, imagina que o teu patrão vai começar, em vez de te corrigir, em vez de dizer, olha, Sofia, estás a fazer errado, não foi isso que eu te pedi. Imagina que o teu patrão vai te dizer, és uma estúpida, és uma ignorante, és uma merda, não vales nada, nunca sabes fazer as coisas, és uma inútil, etc, etc. É assim, isso vai mexer convosco, mas vocês vão manter a sua própria personalidade no vosso próprio interior. Mas vocês vão se comportar da forma que o vosso patrão vos pediu, de uma forma teatral, como se fossem atores. Ok? Ou como se fossem atrizes. Ok? Mas vocês continuam com a vossa personalidade no vosso interior.
E saem do trabalho, chegam a casa e vocês comportam-se da maneira como vocês são. Mas no trabalho vocês são atrizes, vocês comportam-se da forma como o vosso patrão, como o teu patrão pediu. Ou seja, o narcisismo é basicamente a mesma coisa, só que a diferença é que o narcisista, quando está sozinho, quando está em casa, quando chega a casa, o narcisista não tem personalidade. O narcisista, porquê? Porque isso foi uma coisa que ele aprendeu na infância. Esse papel de ator foi algo que ele aprendeu na infância. E ele trouxe isso para a sua vida adulta. Ou seja, o narcisista não desenvolveu uma personalidade verdadeira, uma personalidade autónoma. Ele não desenvolveu isso. Por isso é que o narcisista não há cura para isso, porque a personalidade dele, a personalidade falsa dele, que foi a única coisa que ele aprendeu, que ele não aprendeu uma personalidade verdadeira, ele aprendeu uma personalidade falsa de autodefesa, que foi a única coisa que ele aprendeu, é isso que ele vai mostrar ao mundo e é isso que faz com que ele haja durante a vida, que é isso que representa ele. Portanto, se vocês tirarem essa personalidade falsa, se vocês tirarem esse mecanismo de autodefesa, o que é que vai sobrar no narcisista? Nada. Eles, desde criança, que eles nunca desenvolveram uma personalidade autónoma e verdadeira, porque os pais não ensinaram o narcisista a fazer isso, ok? Por isso não existe cura para o narcisismo. Agora é assim, será que os narcisistas mudam? Mudam. Eles podem mudar. Os narcisistas podem mudar. Eu soube de uma história que eu vi num vídeo de um narcisista. Só um bocadinho. Eu vi uma história num vídeo de um narcisista que estava casado com uma mulher e o narcisista batia, era violento para com a mulher. Ele batia na mulher. A certa altura, os narcisistas decidiram adotar um cachorro e o cachorro cresceu e tornou-se um cão grande, de grande porte, e toda a vez que o narcisista batia na mulher, o cachorro atacava. O cachorro atacava o narcisista, mordia o narcisista, e por causa disso, cada vez que o narcisista ia bater na mulher, o cão atacava o narcisista. E por causa disso, o cão não, desculpem. Por causa disso, o narcisista deixou de bater na mulher. Porque havia ali algo que lhe provocava sofrimento, mesmo sendo sofrimento físico, que era o facto do cão atacar o narcisista. Mas, passado uns tempos, eu penso que passado um ano, o cachorro morreu, o cão morreu. E o que é que acontece? O narcisista tinha ali uma oportunidade para voltar a atacar a esposa. Só que ele não conseguiu fazer isso. O narcisista nunca mais, mesmo depois do cachorro ter morrido, o narcisista nunca mais bateu na mulher. E porquê? É aqui que entram as maravilhas da mente humana. Porquê é que o narcisista não voltou a bater na mulher mesmo depois do cachorro ter morrido? Por uma questão de hábito. Porque o narcisista perdeu o hábito de bater na mulher. E se forem a ver, o ser humano funciona muito através do hábito. Porquê? Porque o hábito é inconsciente. O hábito faz parte do inconsciente da pessoa. Quando uma pessoa perde um hábito de fazer isto ou aquilo, a pessoa deixa de fazer isso. E foi o que aconteceu com este narcisista. Agora, uma coisa que vocês têm que perceber é o seguinte: o narcisista não muda porque vocês pedem a ele para mudar. O narcisista muda por razões relacionadas com ele próprio. O narcisista muda devido a medo, devido a interesses relacionados com ele próprio. Não vale a pena andarem atrás do narcisista, pedirem para ele mudar, para ele ser mais carinhoso ou para ele parar de discutir com vocês, porque ele não muda
porque vocês querem. Ele não muda porque tu queres. O narcisista muda pelo seu próprio interesse ou pelo seu próprio medo. A mudança do narcisista tem de ser uma mudança interior, tem de partir dele próprio. Ou seja, tem que maioritariamente das vezes jogar com os próprios medos do narcisista. O narcisista tem de se sentir ameaçado de alguma forma. O narcisista pode mudar porque ele não tem medo de ser exposto, ou pode mudar porque ele tem medo de ser ignorado, tem medo de ser criticado, tem medo de ser humilhado, tem medo de ser abandonado. O narcisista pode mudar por causa disso. Ele não vai mudar porque tu pedes. Ele não vai mudar devido a explicações lógicas e racionais da tua parte. Ele vai mudar devido ao seu próprio interesse, maioritariamente das vezes relacionado com medo. Ok? E para que essa mudança no narcisista se mantenha e para que essa mudança prevaleça no narcisista, é necessário que essa mudança se torne um hábito para o narcisista. Ou seja, acaba por ser um longo processo, porque assim, umas atitudes numa pessoa tornam-se hábito quando essas atitudes são praticadas durante bastante tempo. Não sei ao certo quanto tempo, mas pronto, eu penso que em pessoas como os narcisistas demora bastante tempo para que se torne um hábito, ok? Portanto, para que essas mudanças prevaleçam no narcisista, é necessário que essas mudanças se tornem um hábito no subconsciente do próprio narcisista. E, muito importante, os narcisistas não mudam por algo que venha do exterior. Como dizia Carl Jung, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Ok? Portanto, a mudança no narcisista tem que partir do próprio narcisista. Como nesse exemplo que eu dei do cachorro. O cachorro mordia o narcisista. Portanto, E o narcisista, entendeu interiormente que se continuasse a bater na esposa, que ele ia continuar a ter dor física devido ao cachorro morder ele. Ok? Portanto, eles mudam por causa de hábito e mudam por causa de algo por causa de um entendimento que venha do interior do narcisista. Talvez mais tarde eu volte a falar sobre o assunto, porque eu nunca tentei mudar um narcisista. Mas basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. Os narcisistas não mudam porque vocês pedem, ou porque vocês imploram, ou porque vocês têm uma conversa lógica e racional com eles. Eles mudam por causa devido a interesse próprio, devido a medo, devido a medo de exposição, medo de serem ignorados, devido a medo de serem abandonados, devido a tudo isso, devido a uma falta também de suprimento narcisista. Gente, espero que tenha sido útil esta informação para vocês. Muito obrigada por terem assistido e até um próximo vídeo. Obrigada!